Se o seu negócio hoje vive de altos e baixos, lançamento que dá certo, lançamento que dá prejuízo, você não precisa de uma ideia de crescimento. Você precisa aprender como quebrar seu negócio. Porque quando você sabe com clareza como uma coisa morre, é muito mais fácil saber como ela cresce. Foi isso que eu fiz quando eu tive um prejuízo de mais de 20 mil reais em um lançamento temático que eu fiz em setembro de 2023. Foi dessa dor que nasceu o sistema 1, 2, 3, 4, que mês a mês, pensando por trimestre, consegue fazer com que você consiga adicionar 1 milhão a mais por ano de receita na sua empresa. E é muito simples, você precisa apenas resolver um gargalo por trimestre. Então preste atenção que eu vou te apresentar como funciona esse sistema. Só que deixa eu te dar um contexto antes de como foi que aconteceu isso. Era mais ou menos agosto, setembro de 2023 e eu tive uma ideia genial, fazendo uma coisa chamada Seu Palco Digital. E na época estava muito em alta fazer lançamentos temáticos. Todo mundo estava fazendo lançamento temático e eu confesso que eu não fui, não porque todo mundo fazia, é porque eu realmente gostava e eu sempre priorizei muito essa questão de criatividade na minha carreira. Então eu falei, pô, vou fazer isso. Só que como eu vi que tinha muita gente arregaçando de vender, muita gente escalando demais, eu falei, se eu colocar meu foco nisso, é possível que minha empresa fature múltiplos 6 dígitos sem que eu faça um esforço muito maior. E na época, como eu dependia muito de lançamento, essa foi a melhor alternativa que eu consegui pensar para gerar resultados. O que é que eu fiz? Eu contratei uma atriz da Netflix, eu preparei todo um figurino, toda uma encenação, peguei um teatro, aluguei uma diária de teatro e contratei um diretor de vídeo profissional para fazer toda essa conjuntura. Construir anúncios, construir as peças, construir CPLs, construir tudo isso em um só lugar. E para minha surpresa, quando chegou no final do lançamento, eu me deparei com a realidade. 20 mil reais de prejuízo. Sendo que eu não tinha outra alternativa para trazer previsibilidade para minha operação. Tudo estava dependendo dessa ação de lançamento. E acabou que eu fiquei sem dinheiro para viver o próximo mês. Eu não sabia a data que eu ia pagar as pessoas envolvidas nesse projeto. E obviamente que eu tinha uma enorme frustração por ter trabalhado tanto, ter feito tanto esforço e não ter tido resultado. E eu vivia naquela tara de como é que eu faço meu negócio escalar, como é que eu faço meu negócio crescer, como é que eu faturo múltiplos não sei quantos dígitos. Até que um dia eu conheci a frase de um bilionário chamado Charlie Munger, que ele fala o seguinte: só me diga o dia e o lugar que eu irei morrer para que eu nunca vá nesse lugar. E sem querer, eu acabei de descobrir uma das coisas que mais mudaram minha vida em todos os aspectos. E essa mesma coisa eu aplico para o meu relacionamento, eu aplico para minha empresa, eu aplico para os meus resultados, eu aplico até para minha saúde, que se chama inversão. Então, ao invés de eu me perguntar como eu posso ter sucesso e escalar, eu vou fazer a pergunta inversa. Eu vou perguntar como é que eu quebro o meu negócio. E quando eu fui brutalmente honesto com essa resposta, o jogo virou. Quando eu olhei para o meu negócio com essa lente de inversão, ficou muito claro que todo negócio que gargala, todo negócio que quebra, ele quebra por causa de uma palavra só: demanda. E quando a gente está falando de demanda, isso se subdivide em duas coisas diferentes: demanda externa ou demanda interna. Mas como assim demanda externa? Demanda externa é gente chegando. Ou faltam leads chegando, demanda externa, ou essas pessoas não estão comprando. Elas ainda não estão dentro da sua empresa, elas estão fora paquerando. Então, ou não tem gente chegando ou não tem gente comprando. Então esse é o primeiro gargalo, demanda externa. Ou vamos supor que sim, essas pessoas estão comprando, sim está dando resultado, sim tem gente ali, só que eu não tenho braço para atender isso, ou seja, demanda interna de pessoas, ou eu não tenho produto capaz, ou a minha estrutura de modelo de negócio não é capaz de recebê-las, ou seja, o produto que eu vendo, a forma de entrega, não me permite recebê-las. Então, qualquer um dos gargalos, ele vai estar inserido nessas 4 coisas. Ou é leads, ou é vendas, ou é pessoas, ou é produto. Então, é muito importante que você consiga observar. Tá, qual seria a coisa que se eu adicionasse meu negócio quebraria? Se eu colocasse hoje mais 50 clientes, o seu produto aguentaria? Se eu colocasse hoje mais 50 clientes, a sua operação aguentaria? Se eu colocasse hoje do nada 10 vezes o número de leads que você tem, você conseguiria atendê-los ou não? Então, essas perguntas elas são muito importantes para você ver onde está o gargalo do seu negócio atualmente. Só que o que é que a maioria faz? Fica fazendo várias coisas que não tem a ver com o gargalo principal. E quando a gente quer destravar um negócio, é muito menos sobre as ações que a gente vai fazer para acelerar o resultado e muito mais sobre
tirar o gargalo que impede que esse crescimento aconteça naturalmente. Então, se hoje você tem uma boa operação, você tem uma operação organizada, só que não tem lead chegando, esse é o seu gargalo e toda hora você tem que estar focado nisso. O único assunto é como eu atraio mais gente. Ah, Matheus, mas é porque eu quero trocar a cor da plataforma, eu quero fazer uma sessão de fotos. Foda-se! Agora não, o negócio é leads, então foca nos leads. É isso, lead. E aí entra, como é que eu vou atrair esses leads? Porque quando você tem focado o gargalo principal, o seu dia ele passa a ser binário. Exemplo, ontem foi um dia que eu estava resolvendo muita coisa de finanças dentro da empresa. E falei, Senhor do céu, tecnicamente eu tenho um gargalo de leads, por isso que eu tô gravando aqui. Tô fazendo mais conteúdo pro meu Instagram, tô fazendo mais stories, eu tô produzindo coisas que atraem mais pessoas, anúncios também, tudo isso. Então se chegar no fim do meu dia e eu não fizer nada relacionado a isso, o meu dia foi ruim, entendeu? Porque esse é o meu gargalo. Se eu não estou o destravando todos os dias, quer dizer que o meu negócio não vai avançar na velocidade esperada. Por isso que o Einstein fala o seguinte, 80% da resolução de um problema é saber qual problema a gente realmente está resolvendo. Eu vejo muito dono de negócio que ele está perdido, muito mentor que está perdido por não saber qual é o gargalo de fato que ele está resolvendo. E esse vídeo é justamente para isso, para te dar um caminho para que você encontre esse gargalo, ajeite isso e destrave o seu negócio. Então, do prejuízo de 20 mil a ser um dos únicos 3 brasileiros do mundo a ter acesso ao conhecimento do Alex Hormozi através do ACQ Scale Advisory, eu consegui chegar num padrão de crescimento muito simples que você também pode replicar para sua operação, que eu chamei ele de Sistema 1234. Então o Sistema 1234, ele tem uma forma de crescimento progressivo em que você adiciona receita a cada trimestre, focando em resolver cada um desses gargalos de múltiplas formas. Então não se tem uma forma só de resolver o gargalo, e quando você ataca ele de várias direções, é muito mais rápido resolvê-lo para ir para o próximo desafio na sua empresa. Então vamos agora descrever cada um dos pontos do Sistema 1234. Primeiro de tudo, um gargalo por trimestre. Você só tem direito a um, nada de 2, nada de 3, não existem focos, não existem prioridades, existe prioridade. É onde dói mais e você falar assim, nos próximos 90 dias é isso que eu vou focar para resolver o meu negócio. E como é que você escolhe? Quando você faz a seguinte pergunta, quais os 3 principais riscos que poderiam prejudicar materialmente o meu negócio nos próximos 12 meses? Vamos supor que hoje travasse, eu não te desse mais nenhum lead. Hoje na tua base tu tem gente, tu tem lead para continuar vendendo? Ou não? Hoje se tu não tiver um sistema de vendas que receba esse pessoal e continuar a gente chegando, o teu negócio quebra? Ou não? Se eu colocar, enfiar gente no teu negócio, o teu produto não dá conta de atender, isso, por exemplo, é o caso de muitos consultores. Ele tem que limitar o crescimento dele porque ele não consegue aguentar o volume de crescimento que demanda a coisa. Ou não tem gente para lidar, ou essas pessoas não são qualificadas ou treinadas o suficiente para ajudar a sua empresa a crescer. Qual desses é o principal gargalo que você enfrenta hoje? E a partir do momento que você detectar, obviamente, bota aqui nos comentários para que eu consiga saber qual que é o seu grande gargalo. Mas qual que era o meu na época? O meu na época que era muito dependente de um modelo de venda pautado em picos. Então, eu tinha muito isso de fazer um lançamento para dar certo, fazer o lançamento para dar certo, e eu troquei. Eu passei a priorizar mais previsibilidade. Então, priorizei previsibilidade, ajeitei o meu produto, reprecifiquei a minha mentoria na época. Então, minha mentoria na época passou a ser 7 mil ano. Hoje é muito diferente dessa realidade, estou falando de 3 anos atrás. E mudei a forma que eu ia atrair essas pessoas. Então, resolvi o gargalo de produto para que eu fosse para o próximo gargalo, que era leads. Então, quando você nomeia o gargalo certo, você para de trocar as montanhas que você sobe e você só começa a escalar e ir rumo ao topo para que você consiga resolver um desafio de cada vez. E agora, pautado na escolha que você teve, a gente vai para o segundo processo, que é olhar para a demanda interna ou demanda externa. Então vamos supor que é uma questão de demanda interna, pessoas ou produto. Se é uma demanda interna, provavelmente você vai ter que redesenhar seu formato de mentoria, você vai ter que contratar pessoas para que você consiga executar a mentoria, ou você vai ter que estruturar os processos, o que acontece de ponta a ponta, o que acontece quando o aluno entra até ele ter o primeiro resultado. Parece que tudo isso é coisa que, mas isso aí não dá para saber. Dá.
A partir do momento que você começa a olhar, você vai entender que existe um caminho para a pessoa gerar resultado. Existe um processo até a pessoa gerar o resultado. Ou, por exemplo, você quando olha para o seu produto, ou quando olha para a parte interna, você percebe que você personaliza demais o seu produto, que te faz entregar demais, porque toda vez você cria algo diferente para as pessoas, você não produtiza isso. Em que a pessoa entra, ela passa por um processo, eu não estou falando que você vai adaptar ela a qualquer molde, mas que ela tem um processo a seguir até gerar o resultado. Existe um sistema para isso. Então isso aqui está falando de demanda interna. Ou não, é demanda externa chamar a gente. Então provavelmente você vai ter que mexer na sua oferta, você vai ter que mexer nas páginas que você tem, vai ter que mexer na sua comunicação, seja no conteúdo, no ads, na prospecção, vai ter que mexer nos seus scripts de ligação, nos seus scripts de call. Então quando você entende isso, você vai fazer, tá, eu vou ajustar isso para que o resultado venha diferente aqui na outra ponta. Porque, por exemplo, tem muito cliente meu que já enfrentou esse desafio. O gargalo dele é entrega, ele não ajusta a entrega e taca a mão no tráfego, entra mais gente, sobe o faturamento, só que esse faturamento cai, montanha-russa, porque o gargalo dele não era tráfego, não era aquisição, era produto. Julgar errado isso daí faz com que sua empresa tenha um crescimento inconstante ou mantenha-se muito estável, o que revela que ela está em declínio. Por isso você começa, 1. Nomeando esse gargalo, 2. Vendo se ele é externo ou interno, para que você foque 100% nisso. E se esse vídeo te ajudou até agora a verificar e olhar onde está o seu principal gargalo, eu recomendo urgentemente que você se inscreva, porque a gente vai trazer muitos outros vídeos em que a gente vai falar como escalar a sua mentoria de uma forma perpétua, como vender tickets cada vez maiores e principalmente como ter previsibilidade na sua operação. Se você quer parar de viver de golpe de sorte e apostar no futuro em um lançamento ou alguma ação milagrosa para gerar resultado, já se inscreve que eu vou tirar essa ideia louca da sua cabeça para que seu negócio cresça mês a mês com previsibilidade e escala. Simbora continuar agora. Agora vamos para o terceiro ponto do sistema, que são algumas perguntas de diagnóstico que você pode se fazer. Essas perguntas elas mantêm a honestidade e fazem com que você consiga fugir do seu gargalo. Então agora você vai olhar onde você está perdendo mais dinheiro. Vamos supor que é na parte de leads e você roda um funil. Então você coloca o funil inteiro, coloca as métricas dele, coloca quantas pessoas chegam, quantas pessoas vão na página, das pessoas que vão na página, quantas avançam para a próxima página, quantas conseguem agendar uma call. Cada uma dessas diferenças você vai ter uma porcentagem. Aí aqui você vai olhar essas porcentagens, você vai ver as piores. Então quanto mais à esquerda, quanto mais no começo do processo, mais impacta ao todo. Então eu já vi muita gente obcecado no botão da última página, sendo que esqueceu que o problema principal é o anúncio lá na ponta e aumentar o CTR lá na ponta. Então, tudo que vem antes em termos de funil é mais importante. Se a gente for botar em produto, né, essas perguntas de onde que você está perdendo dinheiro, provavelmente se você tem uma mentoria de alto ticket é no onboarding. Então, o vendedor lá, o closer, fez umas promessas meio doidas e aí sobrou para o teu CS ou para ti que faz o onboarding, deixar o cliente na expectativa de que as promessas doidas que o closer fez é um problema. Então, existe aqui, primeiro o onboarding, alinhamento de expectativa. Então, talvez eu estou perdendo dinheiro aqui, porque meu closer me lascou lá atrás. Então, eu preciso dizer, ô closer, ou seja, na operação, ô closer, não faz isso aí. Isso não é um ajuste de vendas, não é um ajuste de leads, é um ajuste de pessoas. É o alinhamento do time. O time está na mesma página, está treinado na mesma página. Então veio aqui, ok, recebi essa pessoa, certo? E aí entram perguntas para qual é o processo que ele segue, quanto tempo ele leva para ter resultado. Então essas perguntas de diagnóstico, elas vão sempre estar te mantendo no eixo para ver se você está fazendo a coisa certa. E é importante, quinzenalmente, você ter um progresso para você ver. Tô indo bem, tô indo mal, tô vencendo o gargalo, não tô vencendo o gargalo, preciso acelerar, preciso ver outras formas de vencê-lo. Então essa seria a primeira pergunta dentro do escopo do seu gargalo. Onde você está perdendo mais dinheiro agora? A segunda pergunta seria, se eu te jogasse o dobro de demanda que você tem hoje, o que é que quebraria primeiro? Essa pergunta ela vai te mostrar se teu problema é demanda externa ou demanda interna. E terceiro e último, se você tivesse que apostar R$100 mil em uma única alavanca para crescer nos próximos 90 dias, qual alavanca seria essa? E aí você elimina todas as distrações e foca na principal alavanca para ter um maior crescimento assimétrico, que é uma ação que gera muito mais resultado do que o esperado. Quando você se responde isso honestamente, você para de ser dependente da ansiedade para estar gerando resultado. Para de se enrolar com tarefa que não faz sentido e, principalmente, para de gastar energia aonde não deve. E por último, quarto ponto, o seu foco é adicionar 1 milhão de receita em um ano. Então, no primeiro trimestre, você vai escolher um gargalo
E o seu foco aqui é adicionar mais 100 mil. Então vamos supor que hoje você não fatura 100 mil, você fatura 20, 20, 20. O seu desafio é, ao invés de fazer 20, 20, 20, o seu desafio agora é fazer 25, 35, 40. Por exemplo, para que você consiga bater os 100. No próximo trimestre, você vai ver aqui o que você errou, onde você não saiu como esperado, o que você fez certo, para potencializar isso no próximo trimestre. Agora a gente vai adicionar 200 mil agora. Vou pegar o que deu certo, vou potencializar, vou deixar minha operação melhor, mais eficiente, mais 200 mil. No terceiro trimestre, mais 300 mil. E veja, eu estou colocando no trimestre, não no mês. E muita gente erra aqui, porque tem uma tara de acertar todo mês. Todo mês, todo mês, todo mês, todo mês. E tem meses que é mais de olhar interno mesmo, não é tração máxima. Porque talvez tu não aguente receber essas pessoas. Então, terceiro trimestre, 300 mil e quarto trimestre, 400 mil reais. Isso totaliza mais 1 milhão de receita para sua empresa. Então, o que é que na prática você está fazendo? Você está criando um plano de 1 milhão em que você vai ajustando gargalos para desses gargalos, de forma intencional, você construir um negócio com maior previsibilidade e solidez. E obviamente que não é perfeito na matemática linear que ele tem. Vai depender de negócio, vai depender de nicho, vai depender de ticket, tudo isso depende. Só que isso é uma régua agressiva e razoável para um mentor que, por exemplo, não tem meta, ou tem lastro, mas não sabe o que fazer, ou um mentor que toda hora fica mudando de direção. Então, exemplo simples, tá? Talvez ainda não tá claro, mas vai ficando mais claro. Vamos supor que esse mentor ele não tem demanda. Então, nos 3 meses ele vai focar 100% em demanda. E aí, vamos supor que ele tinha uma mentoria com 20, 30 mentorados. Agora ele tem com 50 mentorados, 60 mentorados, ou seja, ele dobrou a capacidade dele. Então, o gargalo no Q2 é deixar, obviamente, essa questão de leads. Eu não tô falando de ignorar, não, mas deixar ela mais fina, mais processualizada, mais certinho. E agora vamos olhar para a entrega do produto. Os resultados que aqueles 30 do passado estão tendo, esses 30 novos estão tendo, como é que está o passo a passo acontecendo com eles. Deixei isso redondo, mapeei esses pontos. Talvez o meu próximo gargalo seja pessoas e operação. Então agora beleza, tô com 60, tá aumentando. Então vamos supor que no segundo trimestre tu botou mais 15, 20 pessoas. Aqui ou não, 40 pessoas. Tu aprendeu e agora tu, 40. Então agora tu vai ver que tu precisa começar a delegar. Então delegar coisas que você faria antes, então contratar tutores, contratar mentores. Você também começa a pensar em ter um time de vendas mais robusto, em ter um time de entrega mais robusto, para que você consiga escalar sem estar preso na operação. Então agora você que domina o processo precisa treinar outras pessoas para fazer o mesmo. Então essa é a virtude, você faz, entende como faz, cria um processo, treina a pessoa e aí você acompanha. Então pode ser que o terceiro trimestre seja um trimestre de muita gestão. Só que olha que legal, antes que tu fazia com uma operação mais reduzida, agora tu tem uma operação um pouco maior e tu aumentou teu faturamento, porque se tu já sabe o processo, tanto de venda quanto de entrega, tu já deve ter mais depoimentos, esses depoimentos voltam para tráfego, esses depoimentos voltam para os conteúdos e atraem gente mais qualificada. O que no quarto trimestre aí é all-in na parte de demanda. E se você dominou tudo isso, talvez 1 milhão não seja nem ousado para você. Dá para explorar muito mais. E talvez você tá falando assim, mas é muito fácil falar, né? Planilha aceita tudo, papel aceita tudo. E veja, eu tenho essa experiência diariamente com os mentorados. Então eles duvidam, tipo assim, não dá. Aí eu digo, vamos botar nos números, quantas pessoas por trimestre, quantas pessoas a gente precisa chegar. Até o caso de uma cliente que ela falou, mas 1 milhão é muito distante. Eu falei, vamos ver aqui juntos. Eu falei, pra tu chegar em 1 milhão, tu precisa me dar um mentorado por semana. Então não é toda semana que vai ter um mentorado, a gente sabe muitas vezes. Mas se eu colocar essa intencionalidade, talvez uma semana tenha 2, 3. Então ela comeu 3 semanas. Só que mal sabe ela que quando ela pegar o ritmo é muito mais rápido. Porque a escala não é linear. E seria um crescimento linear. Quanto mais você aprende, mais rápido é chegar em resultados. E até tem uma frase do universo da escala que é assim: demora mais do que você espera e é mais rápido do que você imagina. Então, às vezes, você está fazendo um trabalho que você não está vendo o resultado. Do nada, o resultado começa a chegar, a sua operação começa a escalar. Só que não é mágico, entende? É um problema escolhido por trimestre, resolvido com muita agressividade para trazer mais eficiência para sua operação. Então, para a gente não ficar só bonitinho na teoria, vamos aterrissar isso aí no calendário. Pega um papel e escreve. Hoje, qual é o principal gargalo? Demanda externa ou demanda interna? Leads, vendas, pessoas ou produto? Segunda pergunta. Esse gargalo é digno de ser seu foco nos próximos 90 dias? Se você resolver só isso, o seu negócio ele sobe de nível. Se a resposta for mais ou menos, provavelmente você deve voltar ao passo e avaliar com calma qual que é o gargalo. E terceiro e último, qual seria a meta agressiva e mensurável para esse trimestre? De 50 mil mês para 150 mil mês?
ou mesmo dobrar a capacidade de alunos sem perder a qualidade de entrega, ou não, continuar crescendo sem perder a qualidade de entrega e reclamações do suporte, é importante ter algo mensurável. Porque senão, se a gente não tem algo para mensurar, uma meta que a gente vai perseguir, e veja bem, eu já vejo muita gente errar isso. Numa empresa não só se tem meta de venda, se tem meta de venda, se tem meta de marketing, se tem meta de entrega, se tem meta de operação, se tem meta burocrática, tudo isso tem meta. Então a gente vai entrar nisso em outros vídeos para que você tenha mais clareza. Mas o primeiro ponto seria esse: traçar uma meta para você perseguir no gargalo nos próximos dias. E agora que você tem mais ou menos isso, você vai começar a pensar, olha como você está ficando mais sagaz. Se eu resolver isso no primeiro trimestre, qual a consequência natural no segundo trimestre? E aí você vai progredindo. Então o que é que você acabou de fazer? Desenvolver um pensamento para o sistema, um pensamento exponencial em que você vai resolvendo as coisas para que o negócio se destrave. E por último, lembra que crescimento não é o que você faz a mais, mas é o que você retira para que traga foco, um foco essencial para você avançar com mais fluidez. Então, se eu pudesse resumir tudo isso em uma frase, você não precisa ter várias formas de crescer. Você só precisa saber com brutal clareza como é que você quebraria o seu negócio e depois criar um plano de 4 trimestres resolvendo cada um dessas quebras com muita intencionalidade. E se esse vídeo te ajudou a enxergar qual é o seu gargalo, faz uma coisa para mim. Comenta aqui hoje qual que é o seu principal gargalo. É leads, é vendas, é produto, é pessoas. E também se inscreve no canal, porque se você está comentando aqui, eu vou trazer vídeos sobre esse tema para que você continue a crescer. Eu vou aprofundar cada uma dessas partes do sistema 1, 2, 3, 4 para te dar segurança para escalar sem que você dependa, por exemplo, de lançamentos exaustivos, que você tenha um modelo de mentoria que te permite essa escala sem você quebrar e como montar um time mínimo viável para você segurar esse crescimento. Você já tem um bom negócio, só que agora está na hora de parar de crescer de forma aleatória e passar a crescer com sistema e com método. Até o próximo vídeo.